Entrar. Gravando. Pode ir. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para fazer a leitura do livro do Bert Hellinger, As Ordens da Ajuda. E isso é uma iniciativa do Hamilton Plácido, o surgimento desse grupo de leitura. E esse grupo ele tem sido apoiado tecnologicamente e moderado pela nossa querida Alice, que hoje não poderá estar com a gente. E quem vai fazer esse trabalho hoje é a nossa linda Flávia. E quem vai fazer a leitura hoje vai ser a Nádia. E nós vamos retomar de onde nós paramos na terça-feira passada. Como eu disse, o livro As Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. E nós paramos na página 89. E quem vai fazer a leitura é a Nádia. Pode começar, Nádia. Só um minutinho, não está saindo o som. Nádia, seu microfone. Desculpa. Boa noite, gente. Na página 89, de um curso em Estocolmo, setembro de 2002. Autismo. Considerações prévias. Um grupo de 4 tutores, dentre eles um psiquiatra, perguntou-me neste curso se poderia trazer um homem autista para que trabalhasse com ele. Eles queriam descobrir se o seu autismo seria também algo sistêmico. Esse homem, de aproximadamente 35 anos, tinha pronunciado apenas 2 palavras até então. Concordei, sob a condição de que eles o acompanhassem. No dia seguinte, quando vieram com o homem até o palco, este ficou andando nervoso de lá para cá. Abria e fechava alternadamente as mãos e olhava intensamente para as palmas. Hellinger para o grupo. Gostaria de trabalhar com este homem que está sentado à minha direita. Ele é autista e não fala. Ao lado dele, então, estão sentados os seus 4 tutores, entre eles um psiquiatra. Vou trabalhar junto com eles para ver se podemos fazer algo por este homem. Um dos tutores já me relatou algo sobre a família dele. Para este tutor, você poderia repetir isso para o grupo? Tutor, a mãe do trisavô paterno, sua tataravó, foi assassinada. Ela era viúva e vivia com um capitão que a matou. Hellinger para o grupo. Quando vi que este homem ficava olhando constantemente para as mãos abertas, disse aos tutores, ele está olhando para o sangue. Vamos ver agora se podemos fazer algo por ele do ponto de vista sistêmico. Em sua família, existem 2 pessoas que são importantes aqui. A mãe do trisavô e o capitão que a matou. Com relação à esquizofrenia, e talvez seja semelhante com este homem, descobri que na família existe frequentemente uma morte oculta, muitas gerações atrás. Um cliente esquizofrênico precisa representar tanto a vítima quanto o agressor. Não consegue unir essas energias diferentes, por isso está desnorteado. Quando se conseguem reconciliar essas energias que se excluem originalmente, então o cliente fica melhor. Mas isso somente acontece quando o agressor e a vítima se dirigem um ao outro, encontrando-se. Essa reconciliação precisa começar no coração do ajudante. Isso significa que os 2 recebam ao mesmo tempo um lugar em seu coração e se reconciliem aí primeiro. Shakespeare descreve em sua tragédia Macbeth como uma mulher de Macbeth disse ao seu marido, quando este recuou sobressaltado com a morte do rei. Esse pouco de sangue lavamos com facilidade. Entretanto, depois do assassinato, ficou perambulando pelo castelo sem conseguir dormir, olhando continuamente para suas mãos.
Quando vi como este homem ficava olhando para suas mãos, tive exatamente essa imagem à minha frente. É claro que ele próprio é inocente. Uma outra pessoa precisa olhar para suas mãos sangrentas. Aqui seria o assassino da mãe do trisavô. Antes, gostaria de dizer algo sobre emaranhamento. Uma pessoa excluída será representada mais tarde por uma pessoa da família. Os mais excluídos em uma família são os assassinos. Por isso, é bem natural que sejam representados por alguém. Para muitos da família, é difícil dar um lugar a eles. Mas enquanto os assassinos não são amados, não existe solução para os posteriores que precisam representá-los. Para alguém que precisa representar um assassino, e isso pode ser muito perigoso, uma possível solução seria ele afastar-se totalmente. Isso seria sua proteção contra impulsos assassinos. Mas não são seus os impulsos, eles pertencem a uma outra pessoa. Por isso, deve-se ajudar uma pessoa assim, libertando-a da substituição e identificação com o assassino. Ao mesmo tempo, ele representa também a vítima, porque fica sem poder agir através de seu afastamento. Se conseguir libertar-se da identificação com o assassino, conseguirá também libertar-se da vítima e vice-versa. Disse a vocês quais as ideias que me ocorrem e como precisarei trabalhar aqui, provavelmente. Vou começar com a mãe do trisavô que foi assassinada. Hellinger escolhe uma representante para essa mulher e a posiciona. A mulher respira com dificuldade e suspira alto. Hellinger escolhe um representante para o marido, o tataravô, e o posiciona também. Ambos olham-se longa e intensamente, virando-se um para o outro. O homem autista, que até agora estava com as mãos fechadas e olhava interessado, fica inquieto. Abre as mãos, olha para as palmas, fecha e abre as mãos muitas vezes. O marido da mulher também estende suas mãos para frente e olha intensamente para as palmas. Ele não pode ver o homem autista porque está sentado atrás dele. Este está sentado atrás dele. Depois de um certo tempo, deixa as mãos caírem. Então, as estende novamente para a frente. Levanta lentamente a sua mão direita e a cerra em forma de punho, como se quisesse bater. Neste meio tempo, Hellinger colocou um representante para o capitão. Hellinger para o grupo, enquanto aponta para o marido da mulher. Aqui houve um assassinato. Ele é, na verdade, o assassino. A mulher começa a gritar e cai no chão, em frente ao marido. Este faz um movimento com a sua mão estendida, como se fosse matar a mulher agora. A mulher cai totalmente no chão e deita-se do lado direito, virada para o marido. Hellinger deixa o representante do capitão sentar-se novamente, porque este, obviamente, não tem nada a ver com isso. O homem autista olha novamente mais vezes para as palmas das mãos. Hellinger para o grupo. Podemos esquecer o capitão. O marido da mulher é o assassino. O marido da mulher faz um movimento com a mão, como se fosse puxar algo e jogar fora. Hellinger coloca agora o homem autista na constelação. Hellinger pega o tataravô pela mão para levá-lo até a sua vítima. O cliente fica andando de lá para cá, inquieto, olhando continuamente para as palmas das mãos. De vez em quando, senta-se ao lado de um tutor. Depois de um certo tempo, anda novamente, de mãos abertas, de lá e para cá. O tataravô estende a mão direita com a palma para cima em direção ao cliente. Hellinger conduz o cliente até que ele fique em frente ao outro. O cliente olha algumas vezes para o homem, mas desvia o olhar imediatamente. Ele está com as palmas abertas. Depois de um certo tempo,
Hellinger pede à mulher que se levante e a coloca ao lado do marido. O cliente se afasta. O marido coloca o braço em volta da mulher. Ela coloca a cabeça em seus ombros. O marido continua segurando a sua mão direita com as palmas para cima e na direção do cliente. Este olha algumas vezes para o marido e para a mulher e desvia novamente o olhar. Então fica novamente inquieto e quer sentar-se. Hellinger pega-o pela mão e o conduz para que fique em frente ao marido e à mulher. Ele não quer olhar para eles e desvia o olhar. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca o braço da mulher e do marido ao redor do cliente. Eles o abraçam e o puxam para si. Ele permite isso, mas fica com os braços estendidos para o lado e olha fixamente para frente. Depois de um certo tempo, o cliente se solta e senta. Ele olha para a palma das mãos abertas. O marido e a mulher se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, soltam-se. O marido ajoelha-se em frente à mulher e curva-se profundamente. A mulher junta as mãos, então se agacha e dá um beijo no marido. Depois de um certo tempo, endireita-se. Permanece de mãos juntas, ajoelhada em frente a ele. O cliente desvia o olhar a maior parte do tempo. Algumas vezes olha para as palmas das mãos. O marido endireita-se e olha para a mulher. Hellinger pega a mão direita do cliente que está sentado ao seu lado quando este olha para as suas mãos novamente e pergunta: "Você sabe o que tem em suas mãos?" "Água." O cliente olha então para o marido e para a mulher. Ele abre novamente as mãos, mas sem olhá-la. O marido e a mulher viram-se para ele. O marido está com as palmas das mãos abertas. O cliente olha longamente para ele. Hellinger senta-se ao lado dele e coloca a mão esquerda em seu coração. Primeiro, o cliente desvia o olhar. Então, olha atentamente para o marido, para a mulher e para as suas mãos abertas. Hellinger puxa-o suavemente para si. Coloca o braço direito ao redor dele, enquanto este ainda está com a mão esquerda segurando o coração. Depois de um certo tempo, o cliente solta-se e olha novamente para as suas mãos. Hellinger dá um sinal para ele ir novamente para o marido. O cliente levanta-se, vai até ele, mas anda inquieto, para lá e para cá, enquanto olha continuamente para as suas mãos abertas. Então senta-se entre os seus tutores. Depois de um certo tempo, para o marido e a mulher: "Deitem-se agora no chão, um ao lado do outro." Hellinger para o cliente: "Quando os dois estão deitados, deite-se no chão ao lado do homem." O cliente levanta-se e anda inquieto para lá e para cá. Então coloca-se ao lado do homem que está deitado no chão. Um tutor dá um sinal para ele deitar-se, ajudando-o a fazer isso. Quando ele está deitado, Hellinger coloca o braço do homem ao redor do cliente. O homem abraça-o e puxa-o para si, abraçando a mulher com a outra mão. Então coloca a cabeça em seu peito. O cliente olha brevemente de novo para suas mãos abertas. Então junta as mãos e fica deitado assim. Abre as suas mãos mais 2 vezes e junta-as novamente. Permanece assim por um longo tempo. Então o homem abre os braços, soltando-se do abraço. O cliente levanta a cabeça, deixa cair, olha novamente para as suas mãos. Levanta a cabeça por um longo tempo, olha ao seu redor, deixa cair novamente e olha para as suas mãos abertas. Então junta as mãos e permanece deitado dessa maneira. Hellinger para o grupo após um longo tempo. Essa é a solução. Ele junta as mãos como o cliente. Hellinger para os representantes: "Ok, vou deixar assim." Os representantes levantam-se. O cliente senta-se ao lado de Hellinger. Ele continua com as mãos juntas. Hellinger coloca sua mão nas mãos dele. Ambos se olham.
Então o cliente olha para os seus tutores. Hellinger para o grupo. Ele tem tutores muito bons e também os merece, depois de um certo tempo. É estranho que venha à luz quando começamos com o mínimo. Imagine o que teria acontecido se tivesse colocado primeiro o capitão e a mulher, embora esse passo tivesse sido o que estava mais próximo. Mas comecei apenas com a mulher, não sabia o porquê, mas para mim estava claro que deveria começar apenas com ela. Ocorreu-me que uma pessoa não foi mencionada aqui. Frequentemente, a pessoa que não foi mencionada é a pessoa importante. Aqui foi o marido da mulher. De repente, pudemos ver. Tratava-se dele realmente. Aquilo do capitão foi somente uma história. Aqui veio à luz que a alma sabe de tudo. A alma que atua aqui abrange todos, é comum a todos. Por isso, os representantes puderam sentir como as pessoas reais que estavam representando. Nesta alma, nada foi esquecido, tudo está presente. A verdade veio à luz, porque nós nos deixamos levar totalmente pelos movimentos dessa alma. Teoria alguma teria nos conduzido ali. Através dos movimentos da alma, pudemos ver onde está a solução, na reconciliação entre o assassino e a vítima. Ela começa aí. Os representantes encontraram o caminho para lá, de uma forma especial. A alma os conduziu. O cliente também sabia o que deveria ser feito, quando permitiu ser abraçado pelos dois. A reconciliação começa quando damos simultaneamente um lugar ao agressor e à vítima em nosso coração. Depois disso, não sabia como iria continuar, mas já que o homem e a mulher estavam mortos, pedi que se deitassem no chão. De repente, ficou claro para mim que o cliente deveria deitar-se ao lado deles. Ali ele começou a juntar as suas mãos. Depois de um certo tempo, quando os dois o incluíram no abraço, ele pôde se soltar. Estava livre de algo. Ele levantou a cabeça por um longo tempo e eu pensei, talvez ele se levante. Isso teria sido a solução, porque assim teria deixado tudo para trás, para os tutores. Continuará a atuar em sua alma. O cuidado de vocês vai ajudá-lo. Não é necessário fazer nenhum comentário até que a sua alma aflore. Isso ainda precisa de tempo. Mas eu vejo que o tataravô e a tataravó o abraçam. É a imagem que tenho. E vocês também têm que confiar em um poder maior que lava todo o sangue. O cliente olha novamente para as suas mãos. Hellinger para o cliente. Desejo tudo de bom para você. Os dois olham-se longamente. Então o cliente levanta-se e quer ir para a frente. Hellinger pega sua mão esquerda e o segura firmemente. O cliente senta-se novamente e olha para Hellinger. Então olha para longe. Hellinger para o cliente. Agora você pode ficar. Hellinger está com a mão sobre as mãos do cliente. Esse puxa a sua mão direita e olha novamente para a mão aberta. Então, junta as mãos. Isso foi o final deste trabalho. Observação posterior. Os tutores disseram no final como ficaram admirados de ver como o homem ficara tão quieto durante o trabalho e não fugira. Eles ficaram também admirados que ele tivesse permitido que o tocassem, uma coisa que comumente não acontecia. Ok, Nádia, vamos... Desculpa, vamos fazer uma pequena parada, ver se tem alguma pergunta, mas é tão claro, né? Não sei se existe pergunta. Diksha? Abre o microfone, Diksha. Abri. Ok. Veja, aqui a gente vê que os dois, o assassino, ele tem de estar na família, ele tem de ser aceito pela família, enfim, tem que estar reconciliado, né? Agora,
Como é que fica? Muitas vezes, assim, a família fica mais tranquila quando o assassino se retira. Uhum. Então, isso fica uma coisa assim, é uma coisa contrária a isso, né? Sim, sim, é verdade. O Bert fala que a única exceção aonde uma pessoa, na maioria das vezes, só traz tranquilidade à família é quando esse assassino ele é excluído da família. Aqui a gente vê que não é isso que acontece. Uhum. Então, assim, não é porque isso com muita frequência é uma boa solução que isso necessariamente é sempre a única solução. Uhum. Assim como a gente sabe também, nos casos de adoção, que na maioria das vezes a criança adotada deve se despedir dos seus pais biológicos, mas nem sempre essa é a melhor solução. Então, significa o que isso? Significa que, embora existam determinadas dinâmicas que, na maioria das vezes, o caminho da solução é numa direção, nós nunca podemos tomar isso como algo definitivo, né? Uhum. Então, visivelmente, a gente viu que, nesse caso, aconteceu facilmente uma reconciliação entre a vítima e o perpetrador. Foi fácil você ver aí nesse trabalho como isso aconteceu de uma forma muito fácil. Então, parece que nesse caso, isso é uma exceção àquilo que normalmente acontece nessas situações. Uhum. Mais alguma pergunta? No chat não tem nenhuma pergunta. Então vamos continuar, Nádia, por favor. De um curso em Fort Lauderdale, fevereiro de 2003. Distúrbio de múltipla personalidade. Participante. Minha cliente tem muitas personalidades e frequentemente causa ferimentos a si mesma. Fiz uma constelação, mas não deu em nada. No final da constelação, olhou para a minha saia e disse: aí está sentado o diabo. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e deixa que ela mesma se posicione. A representante da cliente inclina-se para trás até quase cair, quase se ajoelhando ao fazer isso. Hellinger escolhe uma outra representante e a coloca ao lado da cliente. Ele diz para ela imitar os movimentos da cliente. As duas mulheres se inclinam juntas para trás. Depois de um certo tempo, a representante da cliente cai de costa, mas apoiando-se nas mãos. Ela fica com o corpo por um tempo ainda em cima, mas depois cai. A segunda mulher imita todos os seus movimentos. A representante da cliente vira a cabeça para a mulher. Esta também vira a cabeça na mesma direção. A representante da cliente arrasta-se, afastando-se da mulher. Esta a acompanha, fazendo o mesmo movimento. Hellinger para a mulher. Agora permaneça em suas sensações do jeito que são. A representante da cliente pega na mão da mulher e acaricia o seu braço como se quisesse conquistar a sua atenção. Então, vira-se para ela, mas esta não reage e vira o rosto para o outro lado. Hellinger escolhe uma outra representante e a coloca no campo de visão da segunda mulher. A mulher quer entrar em contato com essa representante e tenta pegar os seus pés, mas a terceira mulher se afasta e não permite esse contato. Hellinger deixa então a representante da cliente levantar-se e a coloca um pouco afastada. A terceira mulher afasta-se cada vez mais até que fica ao lado da representante da cliente. Ambas olham para a segunda mulher que está no chão. Hellinger coloca a representante da cliente ainda mais para trás, e a terceira mulher fica sozinha com a que está deitada no chão. Quando a representante da cliente quer se afastar mais ainda, Hellinger apoia esse movimento e a conduz a dar ainda mais um passo à frente. Hellinger para a representante da cliente. Como você se sente agora?
representante da cliente. Eu me sinto bem. Hellinger para participante. Está claro para você? Participante. É muito comovente para mim. Obrigada. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Nunca havia feito algo assim. Deixar imitar os movimentos paralelamente. Mas pudemos ver que a cliente precisava representar uma outra pessoa. Curso de treinamento em Bad Nauheim, fevereiro de 2003. Uma outra forma de ajuda. Hellinger, sejam bem-vindos a este curso de treinamento. Curso de treinamento significa nós nos exercitamos naquilo que é importante para o trabalho com as constelações familiares e naquilo que dele resultou. O que fazemos aqui é, sobretudo, um treinamento da percepção. Quando trabalho aqui com colegas que apresentam casos de seu consultório, então verificamos juntos qual é o efeito de um passo ou do outro, de modo que possamos diferenciar internamente sobre o que ajuda e o que não ajuda, o que é essencial e o que está mais na superfície, o que leva adiante, o que gira em círculos. Isso é o mais importante neste treinamento. Portanto, aqui não temos um grupo de terapia, um grupo onde alguém pode trabalhar o seu tema pessoal. É treinamento, e de fato, para todos vocês. Os colegas que trazem casos representam vocês, e nós nos exercitamos juntos, através dos exemplos, naquilo que é essencial e que leva adiante. Segundo as nossas experiências, já sabemos qual a profundidade que as constelações familiares atingem quando nos recolhemos. Quando fazemos as constelações familiares, podemos agir, ser ativos, e isso também traz seus frutos. Ou podemos nos recolher. Quando nos recolhemos, percebemos de repente que apenas uma coisa é importante e isso é trazido à luz. Com isso, começa um movimento da alma, que se direciona à união daquilo que estava separado até então. Tão logo esse movimento se mostre, interrompe. Por que deveria me intrometer aí? Quando a alma assume o comando, o ajudante torna-se supérfluo. Esta é uma outra forma de ajuda. Nós não procuramos, portanto, uma solução. Nós procuramos um movimento decisivo. Quando este começa, podemos deixar o cliente entregue à sua alma, sem receio. Vamos então começar e ver o que resultará. A rodada. Hellinger. Agora vamos fazer uma rodada. A maioria de vocês sabe o que é uma rodada. Pode utilizar a rodada como um bom instrumento quando trabalhamos em um grupo de 20 ou 30 participantes. Rodada significa que cada um tem a sua vez, um após o outro. Cada um pode dizer qual é a sua questão. Aqui, neste curso, cada um pode apresentar o caso que quiser. Numa rodada, ninguém pode intervir. Não existem discussões. Ninguém pode dar a sua opinião de tal maneira que aquele que começa a apresentar algo fique influenciado por um elogio ou censura. Nenhuma coisa nem outra. Assim, posso intervir diretamente e trabalhar com a sua questão. É uma grande disciplina quando se suporta isso em um grupo, mas o sucesso no final de uma rodada mostra que cada um dos participantes é respeitado em sua peculiaridade e não foi empurrado para dentro de um esquema. Por isso, não admito, como condutor dessa rodada, qualquer discussão. Aqui é, portanto, diferente de um grupo de dinâmica de grupo ou de muitos outros tipos de grupos terapêuticos. Aqui cada um fica centrado em si, porque cada um fica centrado em si, todos juntos terão mais proveito do que se tentarem conduzir algo em uma determinada direção. Bom, então vou começar. Estou feliz por estar doente. Participante. Trata-se de uma cliente que tem uma doença grave dos músculos. Essa doença evoluiu muito nos últimos 6 meses. A partir da cintura, ela está... Hellinger interrompe. Não precisamos saber de mais nada.
Para esse trabalho, não precisamos saber de mais nada. O que você quer fazer? Participante, gostaria de ver o próximo passo. Hellinger, qual seria o próximo passo? Participante suspira, não sei. Hellinger para o grupo. Quando alguém tem esse tipo de doença e ela é mencionada, isso já basta para o trabalho. O que nós podemos fazer agora é colocar a doença e a cliente uma em frente à outra. Então, veremos qual a função que a doença tem e se existe talvez uma solução. Participante, posso dizer algo ainda? Hellinger para o grupo. Ela perguntou se pode dizer algo ainda. O que acontece com a energia se ela diz algo ainda? Ela fica menor? Ela fica maior? Aqui é assim, confio totalmente naquilo que vem à tona. Não preciso saber de mais nada. Para a participante, ok? Ela acena com a cabeça concordando. Hellinger, segundo a sua sensação, a doença é um homem ou uma mulher? Sinta. Participante, uma mulher. Hellinger escolhe representantes para a doença e a cliente e as coloca uma em frente à outra. Hellinger para o grupo. Isto aqui não é uma constelação familiar, mas tudo decorre dela. Prepara o palco para algo que acontecerá. Já é suficiente se as coloco uma de frente para a outra. A cliente balança para frente e para trás e olha para o chão. Depois de um tempo, Hellinger pede a uma mulher para deitar-se de costa no chão. A cliente afasta-se um pouco e vira-se. Hellinger para o grupo. O que acontece aqui? A cliente olhou depois de um certo tempo para o chão. Eu pedi a alguém para se deitar e ela desviou o olhar. Este é um movimento de fuga. Neste momento, o ajudante interfere. Ele interrompe o movimento de fuga. Hellinger vira a cliente novamente para a pessoa morta que está no chão. Ela olha para o chão, balança a cabeça e anda lentamente para trás. Suspira profundamente. Hellinger para a cliente. Diga à pessoa morta. Estou feliz por estar doente. Cliente. Estou feliz por estar doente. Hellinger. Como você se sente dizendo isso? Cliente. Eu sinto dentro de mim uma grande rigidez, principalmente nos joelhos. Gostaria de ceder a isso, mas não consigo. Hellinger. Diga novamente. Estou feliz por estar doente. Olhe para a pessoa ao dizer isso. Cliente. Estou feliz por estar doente. Depois de um certo tempo, a cliente enxuga uma lágrima dos olhos. Hellinger, eu posso interromper aqui. Para a participante, você pode fazer algo? Você não pode fazer nada. Participante muito comovida. É assim então. Hellinger, exato. Hellinger pede a participante para levantar-se e posicionar-se e posiciona em frente a ela uma representante para o destino. Hellinger para a participante. Curve-se perante ele, bem levemente. A participante curva-se bem levemente perante o destino e permanece por um longo tempo nessa reverência. Então, acena com a cabeça e endireita. Ela respira profundamente. Hellinger, está bem assim? Ela acena com a cabeça. Hellinger, depois de um certo tempo para o grupo. Vocês percebem nela o crescimento da força, agora que está em harmonia com o destino de sua cliente? Participante, minhas mãos estão bem quentes. Hellinger para o grupo. Muitos ajudantes, também aqueles que usufruíram do treinamento todo, pensam que são comprometidos a mudar o destino de seus clientes. Então, algumas vezes ficam estressados e se colocam também numa posição de ter pena dos seus clientes. O que acontece quando tenho pena? Quem tem pena acusa o destino e acusa Deus, seja lá o que for. É arrogância. Sentir pena é arrogância. Aquele que se liberta disso
e faz uma reverência, sente a força na sua própria alma e também na alma do cliente, e pode se desenvolver então. Para a participante, se você tiver uma postura quando ela vier, você ficará tranquila. Talvez possa fazer um exercício com ela, que ela faça uma reverência ao destino sem que você vá conferir. Mas com ela está em jogo a culpa pessoal. Para o grupo, se observarmos o movimento, está em jogo a culpa pessoal. Então, talvez a doença seja adequada, mas não sabemos. Ao concordar com a sua doença, ela conserva a sua dignidade. A minha impressão foi bem clara. Aqui está em jogo uma expiação por uma culpa, e não podemos intervir. A expiação. Gostaria de dizer algo sobre a expiação. Quem expia, olha para quem. Podemos ver isso aqui. Ou, quem expia, desvia o olhar de quê? A expiação é uma tentativa de alívio pessoal. Por isso, olha-se para si mesmo. Quando se expia, paga-se por algo, por assim dizer, por uma culpa. Mas desviamos o olhar da pessoa com a qual nos tornamos culpados. Só se pode espiar quando desviamos o olhar das vítimas, aqui num sentido amplo. Qual seria, então, aqui a intervenção do ajudante? Ele vira a pessoa culpada em direção às pessoas com as quais se tornou culpada. Então, ele vê o que acontece. Ela está disposta a ir ou não para lá? Ela tem a força de ir ou não para lá? Se ela for e olhar, algo entra em movimento. Se ficar imóvel, precisamos parar. Então, tudo adquire a seriedade que merece. Ok, Nádia, vamos fazer mais um pequeno intervalo para ver se tem alguma pergunta. A Cláudia tem uma pergunta. Cláudia, você está sem microfone? Cláudia? Oi. E aí? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Cláudia. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Então, essa história, a segunda história até agora, que é sobre o distúrbio de múltipla personalidade, que o Hellinger colocou uma representante para imitar a representante da cliente, eu não entendi muito bem como é que esse mecanismo funcionou ali. Tudo bem que no final a cliente falou que estava bem e tal, e aí depois o Hellinger concluiu que o cliente, né, que tinha o problema do distúrbio, sentia necessidade de imitar os movimentos, mas eu não entendi a nível sistêmico como isso operou. Eu entendi o resultado, mas eu não entendi exatamente como isso operou. Cláudia, quando o Bert, no caso, entra em ressonância com a pessoa, imediatamente veio a ele, provavelmente a imagem de que ele que existia alguém ao lado da cliente imitando esses movimentos. Então, ele, como ele disse no final, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu faço isso. Então, isso não vem de um saber racional como uma técnica que ele deveria fazer. Isso surge por ele entrar em ressonância com a cliente ali naquele momento. Então, como você vê, não se trata da gente entender algo como uma técnica, e sim algo que emerge por ele entrar em ressonância com a cliente ali naquele momento. Então, eu não posso querer tomar isso como uma técnica ou querer fazer isso premeditadamente, como uma técnica. Então, nós não podemos entender isso dessa forma. Entendi. Mas aí, no caso, né, quando ele entra em ressonância e percebe que tem uma relação aí de imitação e põe uma representante para imitar os atos da cliente, né?
Neste caso, essa representante que imita, dá para eu dizer, ou é relevante dizer, não sei se é relevante, quem seria, tipo, se ela está imitando alguma outra pessoa do sistema, ou é só um outro lugar da ideia de imitação que o Hellinger, por ressonância, quis colocar no exercício? Como é isso? Quando o Bert entra em ressonância e ele imediatamente tem essa imagem, o que o Bert fez foi ele seguiu essa imagem. É claro que isso tem a ver com o sistema da cliente, porque os enredamentos eles acontecem dentro do nosso campo sistêmico, tá? Então, é claro que isso acontece dentro do campo da cliente. Então, quando o Bert entra em ressonância com a cliente e ele imediatamente vê alguém ao lado fazendo esse movimento, ele não sabe nada do que vai acontecer até então. Ele apenas segue esse próximo passo que provavelmente se revelou ao ele entrar em ressonância com a cliente. Depois dele fazer esse passo, ele aguarda, ele não sabe o que vai acontecer, ele não tem condição de saber, na verdade, quais os próximos passos que virão. Então, nessa situação, a gente segue com confiança essa imagem que surgiu, no caso, foi o que ele fez, e ele aguarda até que possa vir uma nova imagem, ou até que, ao fazer isso, a própria alma conduz o trabalho, mostrando qual é o próximo passo, como aconteceu ali. Aí, no momento em que a cliente ela se afastou, significava o quê? Significava que ela seguia algo do qual ela não olhava, que é aquilo que ele está falando. Toda vez que nós estamos identificados com algo ou com alguém dentro do sistema, internamente nós não vemos essa pessoa e não queremos olhar para ela. Por isso que depois ele foi lá e conduziu novamente a pessoa até ela estabelecer essa conexão. E depois, naturalmente, depois que essa conexão é feita, naturalmente a própria cliente começa a se afastar. E aí ele apoia esse movimento. Mas aí toda a mágica da identificação já tinha sido desfeita. Então, aqui a cliente podia se afastar e ele apoiou ela nesse movimento e aí ela se sentia melhor. Então, como o próprio Bert fala, depois que a gente segue a imagem e a alma começa a entrar em movimento, a gente basicamente se afasta e deixa que a própria alma conduza os próximos passos. E você vê que ele não tenta saber quem é, não interessa, o terapeuta ele deve conter a sua curiosidade. Não é importante saber quem é e não é importante interpretar nada disso. Mas na alma isso tem um profundo efeito para a cliente. Entendi, Renato, obrigada. Imagina, Cláudia. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Ali. Alô, tá me ouvindo? Não? Sim, eu tenho uma pergunta. Flávia, mais alguma pergunta? Mais alguém com questão? A Alice tem uma pergunta. Ela tá falando. Isso. Você tá ouvindo ela, Renata? Não, não tô ouvindo. Acho que ela tá com o microfone fechado. Não, daqui eu consigo ouvir ela. Uai, eu não tô ouvindo. Alice? Fala um pouquinho mais alto. E agora, tá ouvindo? E agora? Eu não tô ouvindo. Você pode repetir a pergunta? Qual que é a pergunta, Alice? A pergunta... Deixa eu ver se tem um... Agora tá ouvindo? Tá ouvindo, Renato, ou ainda não? Nada, não tô ouvindo nada. Não tá ouvindo, Alice. Tá. Qual Alice que é? É a Alice Carlos. Eu não tô... A pergunta é sobre a expiação. não tô ouvindo nada. Deixa eu ver se abre esse... E agora? Você pode ouvir? Ela está me ouvindo? Eu tô ouvindo ele. Ela tá te ouvindo e eu tô ouvindo ela. Eu tô ouvindo também ela. Eu não tô ouvindo. Então você pode repetir a pergunta dela para mim, Flávia, e depois eu respondo.
Faz sua pergunta que eu falo para ele. Que na último exemplo falou sobre expiação e que a moça ela não olhava para a pessoa morta que representava a doença dela, né? Aí eu não entendi se o movimento que ele fez ali com aquelas palavras, né, que ela não queria, que ela queria permanecer doente para justamente seguir o destino daquela pessoa, né, ali que estava ali na frente dela, e permanecer doente. É nesse sentido a expiação ali daquele último exemplo? Renata, a pergunta dela é quanto ao caso da expiação, que ela fala que ela não entendeu muito bem, porque no final fala que a cliente queria continuar seguindo na doença, como se ela agradecesse a doença. É mais ou menos isso, Alice? Aí ela não entendeu a relação da expiação com a doença. É porque ele fez umas palavras, disse umas palavras. É essa a pergunta? Espera aí que ela está fazendo outro comentário. Fala, Alice. Que ele fez uns movimentos e ela seguiu chorando, né? Aí eu não entendi se que o que a gente segue, que ele acabou de dizer, que o que a gente segue, a gente não olha. Ela seguiu não olhando para o morto? É isso que... Ela disse que ele fez uns movimentos e que ele fala que dá a entender como se ela não tivesse seguindo, não tivesse olhado para o morto. Ela está perguntando se seria isso, se seria doença, porque ela não estava olhando para o morto, para a vítima. Tá. No caso de expiação, o que significa expiação? Significa alguém querendo fazer algo para aliviar uma culpa. Né? Expiação significa isso. Alguém querendo sofrer por carregar uma culpa. E o que significa isso? Significa que muitas doenças, elas surgem por expiação. O que significa isso? A doença como um processo de punição. A doença como um mecanismo onde a pessoa sofre para tentar compensar uma culpa que ela carrega. Então, quando isso acontece, muitas vezes, para aquela pessoa, a doença está correta. Ela não quer se livrar da doença, porque através da doença, ela ameniza uma culpa que ela carrega. Então, nesses casos, nós não devemos intervir, porque para algumas pessoas a doença é absolutamente correta. Então eu vou citar um exemplo que talvez ilustre melhor isso. Uma vez uma cliente me procurou e ela tinha dores terríveis no corpo. Dores que nada melhorava. Já tinha passado pelo Instituto da Dor, já tinha tomado todas as medicações possíveis e ela chegou a mim porque ela não aguentava mais tanta doença. Eu coloquei um representante, falei, ok, vamos olhar isso. Coloquei um representante para ela. Essa representante dela olhou para o chão, claramente. Eu coloquei uma pessoa. Depois que eu coloquei uma pessoa, a representante dela olhou ao lado dessa pessoa no chão. Eu coloquei outra pessoa deitada no chão. Depois que eu coloquei essa pessoa deitada no chão, a representante da cliente olhou ao lado dessa pessoa deitada no chão. Aí eu coloquei outra pessoa deitada no chão. E assim foi acontecendo sucessivamente, até eu não me lembro agora se completar 7 ou 8 pessoas deitadas ao chão, uma ao lado da outra. Quando se completou um número X, que nesse momento eu não me lembro se foi 7 ou 8, a cliente que estava sentada ao meu lado, ela deu um grande grito, se jogou em cima dessas pessoas mortas e dizia: eu mereço todas essas dores. Aqui estão todas as crianças que eu matei. E aí eu deixei ela no trabalho.
Acabou aí o trabalho. Então você vê que no momento que apareceu ali todas as dores dela, ela imediatamente reconheceu do porquê ela vivia essas dores. Agora, como que eu posso querer tirar dela essa dor, se para ela viver essa dor é uma forma de demonstrar amor através da culpa que ela sente por aquelas crianças abortadas? Então, se trata da mesma questão. Então, para essa mulher, viver essas dores é correto para ela. Então, se eu quero tirar ela dessa situação, eu estou ignorando, passando por cima daquilo que na alma dela ela precisa, que no fundo é sentir essas dores. Em alguns casos, em muitos casos, a doença é correta, porque a pessoa está espiando por algo que é necessário para a alma dela. Então, é basicamente disso que o Bert fala nesse caso. Tá. Nesses Oi? casos. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo agora também, Flávia. Alô? Flávia, você está no mudo. A Alice vai fazer o comentário e eu te explico aí, Renato. Ok. Oi, Alice. Oi. Tá. No caso ali, desses exemplos, eu entendi. Mas mas aí não persiste o emaranhamento no sistema, porque a expiação, na verdade, é a expiação, o olhar para a morte. O emaranhamento não, essa expiação não joga para frente. Estamos aguardando uma pessoa fazer um comentário, por isso desse silêncio. Não, a Alice está fazendo um comentário. Isso. Então, a Alice falou que ela entendeu os exemplos e aí ela está perguntando se esse emaranhamento continua, mesmo a pessoa tendo olhando para isso ou se ele se desfaz. Quando isso se completa, provavelmente isso se desfaz. Mas algo precisa se completar. Assim como uma fruta precisa do seu tempo para amadurecer, parece que esse sofrimento ele é proporcional ou até que algo se complete. Mas a gente nunca sabe qual é esse tempo. Isso tem a ver com a dimensão daquilo que a pessoa vive, a dimensão da expiação que a pessoa vive dentro da situação. Mais alguma dúvida, Alice? Não, gratidão. Era só isso, só. Ela agradeceu, Renato. Ok. Então, vamos prosseguir mais um pouco, Nádia. Nádia, você está me ouvindo? Vamos. Eu estava pegando aqui. O amor maior. Atualmente, existe um conflito sobre a ordem da ajuda certa. Na tradição da psicoterapia, como foi desenvolvida por Freud, estabeleceu-se um determinado modelo de ajuda. Esse modelo é colocado em questão através desse trabalho, e, de fato, de modo elementar. Isso leva a conflitos e isso é inevitável. Muitos consteladores também provêm da tradição da psicoterapia e permanecem presos nesse campo. Então, ficam incapazes de prosseguir e permanecem parados em um determinado degrau. Alguns deles sentem-se no direito de criticar este trabalho ou o meu procedimento, porque não está conforme com aquilo que aprenderam em sua formação como sendo certo. Na psicoterapia tradicional, um cliente vem a um psicoterapeuta e se apresenta como necessitado ou doente. O que acontece nesse momento? Acontece uma transferência para o terapeuta, similar ao que acontece com a criança em relação aos seus pais. E o que acontece com o psicoterapeuta? Ele entra na contra-transferência e representa o pai ou a mãe para o cliente, como para uma criança. Frequentemente, a expectativa do cliente é poder resgatar o que lhe faltou na infância e que, portanto, encontrará no terapeuta um pai ou uma mãe melhor. Alguns terapeutas
entram nessa e se sentem realmente como um pai ou uma mãe melhor. Imagina o que acontece nas almas. O que acontece na alma do cliente e o que acontece na alma do terapeuta. Uma terapia desse tipo pode dar certo? Ela fracassa, mas nasce um vínculo que muitas vezes parece indissolúvel. Apenas poucos clientes conseguem dizer no final, agora basta. Muitas vezes ficam um pouco irritados porque o resultado foi pequeno. Entretanto, cresceram. A irritação é o sinal de que alguém fracassou em suas expectativas infantis. Quem fracassa com isso fica independente e cresce. Na transferência e contra-transferência, origina-se uma chamada relação terapêutica. O que significa aqui a relação terapêutica? Pais e filhos, nada além disso. Quando os pais têm filhos pequenos, os filhos podem esperar tudo deles. E os pais dão-lhes tudo, com amor. Contudo, quando os filhos se tornam adultos e querem algo dos pais, como se ainda fossem crianças pequenas, os pais recusam. Então, os filhos ficam zangados e independentes. Mais tarde, eles vão para um terapeuta e tentam novamente o velho jogo. E como é que se tornam independentes? Quando o terapeuta os deixa frustrados. Ele faz, portanto, a mesma coisa que os pais. Precisa fazer isso para interromper essa relação. O que acontece com o terapeuta quando entra na transferência de relação de pai? Ele não pode crescer. Não se pode crescer numa posição superior. Também, aquilo que ele oferece é, no fundo, muitas vezes barato, bem barato. Pode-se ver isso algumas vezes aqui no grupo. Quando trabalhei com alguém e ele ficou tocado, alguns vão até ele depois e o acariciam, como se fossem terapeutas bons e sérios. Eles se sentem grandes fazendo isso. Contudo, o que isso provoca na alma? Nesse momento, fazem do cliente uma criança e tomam-lhe a força. Portanto, perceber que a ajuda mais perigosa do ato de ajuda está na transferência da relação de pais e filhos é uma coisa revolucionária. Aqui, nesse tipo de ajuda, o que o cliente traz de infantil é imediatamente cortado. Por exemplo, quando ele diz, eu me sinto tão mal, toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia a sua não ação. Ter aqui a força de permanecer claro e ver no outro uma pessoa adulta é caracterizado frequentemente como ser duro, mas é o amor maior. Ele exige muito mais, tanto do ajudante quanto do cliente. O respeito. Ainda gostaria de dizer algo dentro desse contexto. Eu me contenho muito porque respeito o campo. Quando alguém vem até mim na pausa e diz, eu tenho uma pergunta, o que ela faz com a minha alma? Este trabalho me toma e eu preciso de concentração. Quando alguém me arranca daí com uma pergunta, por simples curiosidade, eu me recuso. Preciso fazer isso por mim e pelo cliente. Não, por mim e pelo trabalho, por ambos. Ok. Vamos parar por aqui. E eu também quero abrir um espaço se alguém quer fazer algum comentário ou se existe alguma pergunta sobre esse parágrafo que a Nádia acabou de ler. Pode abrir seu microfone, Larissa. Oi, boa noite, Renato. Boa noite, Larissa. A minha pergunta é se essa parte aqui do livro que ele fala sobre o terapeuta, essa percepção de que a ajuda mais perigosa é a transferência em relação aos pais, se também se aplica a outras profissões, porque eu tive um pouco dessa percepção na minha profissão e compreender isso me auxiliou. Mas eu gostaria de saber se realmente é assim ou se é algo mais específico da profissão do psicólogo, do psicoterapeuta. Não, isso não é algo só ligado a essa posição de psicólogo ou psicoterapeuta. Então,
toda vez que nós entramos nesse tipo de relação, não importa se como terapeuta ou mesmo na relação de casais, ou mesmo na relação de cliente e fornecedor, quando nós entramos nesse tipo de relação, ela tende sempre ao fracasso. Por quê? Porque se reproduz essa dinâmica que a pessoa coloca nessa relação com os pais, quando ela leva isso para a vida dela, e a pessoa ou a outra parte que entra, seja no relacionamento afetivo ou nas relações profissionais, isso sempre tende ao fracasso. Então, isso não está relacionado apenas com a relação terapêutica. Isso é uma questão de atitude diante da vida, certo? E a gente vê que, de fato, isso acontece. Por exemplo, é muito comum a gente ver numa empresa pessoas que lidam com o seu chefe e que esperam que esse chefe coloque esse chefe no lugar de paz. E se relaciona com esse chefe como se ele devesse dar à pessoa a mesma coisa ou algo que os pais deixaram de dar para ela. Então, essa relação tende ao fracasso. E muitas vezes isso também acontece na relação entre casais. Quando uma pessoa busca no outro o pai ou a mãe, e esse entra nessa relação e tenta corresponder com esse papel, normalmente a relação de casais morre, desaparece. Ou seja, essa questão de transferência e contra-transferência, quando se entra nesse jogo, essa relação tende ao fracasso. Então, muito obrigado pela pergunta que você fez. É uma excelente pergunta exatamente por isso, porque não se restringe ao universo das terapias isso. Isso pode se reproduzir nas várias relações que nós temos na vida. E quem entra tende ao fracasso. Muito obrigada, Renato. Imagina, prazer. Mais alguma pergunta? Eu tenho, mas eu continuo não sendo ouvida. Quem? A Alice, que você não está ouvindo. Peraí que ela vai... Vamos ver se eu consigo ouvi-la agora. Vamos ver. Fala, Alice. Assim, não quando ouvindo. Ela vai fazer e eu repito, então, a pergunta. Ok. Quando que não seria uma contra-transferência? Assim, por exemplo, a pessoa num relacionamento aí ficou triste por alguma perda e ir lá consolar. Porque tu mencionou os relacionamentos, né? E essa transferência, e no caso o exemplo ali era de aquele que os colegas vão lá consolar como se fossem terapeutas bons e o Hellinger o terapeuta mau, né? E num relacionamento, como que se a outra tem uma perda ou ficou... Enfim, alguma coisa algum exemplo que pudesse consolar. Toda vez que consola, tá fazendo essa contra-transferência? Renato, ela pergunta em questão de relacionamentos, quando alguém tem alguma perda, como que você faria para consolar sem haver essa contra-transferência? Ou se sempre vai haver? Não é necessário. Para que eu ajude essa pessoa, não é necessário que se faça essa transferência ou esse processo de contra-transferência. Num processo de perda, eu ajudo quando eu ajudo essa pessoa a vivenciar a dor da perda. Normalmente, nas perdas, as pessoas evitam a dor e substituem a dor ou por revolta, ou por buscar um culpado, ou por viver num sofrimento, que é evitar entrar em contato com a dor. Então, o ajudador, ele ajuda quando ele se coloca ao lado dessa pessoa e ajuda essa pessoa a se conectar com a dor. E no momento que a pessoa pode viver essa dor da perda, que é algo muito profundo, às vezes lancinante, mas que dura alguns minutos, a pessoa sai disso fortalecida e de forma adulta. Então, não se trata nessas situações de consolar.
consolo não é ajuda, né? A melhor forma de ajudar, como ajudador, é apoiar a pessoa a viver a dor primária, a dor original daquela situação. Respondeu, Alice? Não, é que ele falou, que eu perguntei sobre relacionamentos e ele falou do ajudador, né? Mas eu não sei se ele entendeu que era sobre relacionamentos ou fui eu que ainda não entendi. No caso de relacionamentos amorosos, né? Pode ser qualquer perda, ou chegou chateado em casa. Assim, não precisa ser uma perda muito, muito dolorida. Renata, o mesmo processo? Se esse mesmo processo se repete em relacionamentos amorosos. E aí ela exemplifica que seja qualquer perda. Por exemplo, a pessoa chega chateada em casa com alguma coisa que aconteceu. Sim. A ajuda efetiva nesses casos de perdas de dores é quando nós podemos apoiar o outro a viver a dor básica, a dor primária. É isso que ajuda efetivamente. Né? Muitas vezes, quando eu consolo alguém, o que acontece? Às vezes a pessoa ela para o movimento que ela está de reclamar, mas ela não para de reclamar porque algo se resolveu ou se aprofundou. É porque no consolo a pessoa sente que ali não tem espaço para ela viver algo mais profundo. Então a pessoa está lá no seu sofrimento, ela está lá na sua questão, e quando alguém vem e consola, a mensagem indireta para essa pessoa é: eu não tenho lugar para viver isso nessa relação. Porque no consolo, o que nós estamos fazendo? Ou nós estamos amenizando aquilo que a pessoa está vivendo, ou nós estamos tentando dizer para ela que nada daquilo é importante, ou nós estamos tentando tirá-la daquela situação. Então, consolar, de alguma forma, ou a mensagem que vai atrás do consolo é: você não deveria estar vivendo isso que você está vivendo. E isso imediatamente interrompe algo. Então, quando se interrompe esse algo, quem está consolando acha que ajudou. Mas, na essência, a pessoa desistiu de tentar se abrir dentro dessa relação. Então, ajuda quando, nessa situação, a pessoa está sofrendo e eu ajudo ela a viver essa dor. Aí sim, depois que a pessoa vive a dor, aí sim a pessoa sai fortalecida e agradecida pelo espaço. Porque, de fato, algo novo surge depois da pessoa viver a dor original. Então, sim, isso é em todos os âmbitos. Então, se chega chateada em casa, então tem que botar lenha na fogueira para a pessoa ir na ira ou na tristeza a fundo. Ela fez o comentário se então a pessoa chega chateada em casa, se teria que colocar lenha na fogueira, então, para a pessoa ir ao fundo no sentimento dela. Não se trata de pôr lenha na fogueira. Então, se a pessoa chega chateada em casa, o que ajudaria, ao invés de consolá-la, seria dizer, por exemplo: eu vejo que você está muito tocado, aconteceu algo que lhe machucou profundamente hoje, no seu dia. Então, quando eu faço isso, eu estou me colocando ao lado de algo intenso que aconteceu para a pessoa. Isso não é pôr lenha na fogueira, mas eu me coloco à disposição para ela entrar em contato com essa dor, e eu já sinalizo essa disposição minha de que o outro possa entrar em contato com a dor à medida que eu percebo que existe uma dor atrás da irritação. Então, isso não é se colocar, isso não é pôr lenha na fogueira, isso é simplesmente suportar que o outro está vivendo algo intenso e que atrás da irritação existe uma outra dor. Então, quando eu me posiciono dessa forma, o outro se sente à vontade de falar: é verdade, aconteceu isso, e aí eu novamente me coloco ao lado dessa pessoa
dizendo, por exemplo, e isso te machucou muito, você se sente muito ferido ou humilhado, ou você se sente desprezado ou rejeitado. Sim, aí a pessoa vai cada vez mais entrando em contato com a sua dor, cada vez mais vivendo essa dor primária. E no final da conversa, normalmente, a pessoa está aliviada e fortalecida. E eu apenas fiz o quê? Permaneci ao lado sem interferir, dando espaço para que o outro pudesse compartilhar a sua dor, e eu suporto isso, sem minimizar, sem fazer brincadeira e sem tentar tirar o outro disso. Eu apenas permaneço como uma presença, alguém presente e que respeita e suporta que o outro viva a sua dor. Isso é eficiente. Isso não é pôr lenha na fogueira. Isso é permanecer ao lado, disponível. É uma escutativa, então. Não estou te ouvindo, Flávia. Então, o microfone. Ela falou que seria, então, uma escutativa. Exatamente. O nome técnico para isso, de estar disponível nas relações que não são terapêuticas, ou até nas relações terapêuticas, o nome técnico para isso é exatamente esse. Isso é uma escutativa, onde eu não interfiro e eu vou apoiando o outro com algumas perguntas que permite que o outro vá se abrindo e entrando mais em contato com o sentimento primário. O nome técnico é esse mesmo, escutativa. Entendeu, Alice? Gratidão. Sim, gratidão. Imagina, foi um prazer. Bom, nós ultrapassamos o nosso horário, mas foi ótimo. Então, eu quero agradecer a todas as perguntas que foram feitas. Isso é importante porque enriquece o nosso encontro. Então, nós vamos ficar por aqui. Gostaria de agradecer a Nádia pela linda leitura. Gostaria de agradecer a participação de todos. E também gostaria de agradecer a você, Flávia, pelo suporte e pela gravação de hoje. Desejo a todos uma boa noite e a gente se vê na próxima terça-feira, às 8h30. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.